trabalhadores em agrofloresta que integram o Fórum Regional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Centro-Sul do Paraná. No princípio, a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse: que a terra produza plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que produzam frutos, segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. Essa é a lei natural. A Mãe Terra é o berço e a floresta é a roça de Deus. Que é onde tem esse musgo, né? Essa parte verde aí, isso está indicando que esse solo aqui regrediu tanto, ele voltou tanto para trás, de que aqui praticamente só existe matéria, digamos assim, só a parte mineral do solo. A parte viva do solo, que são as bactérias, os fungos, digamos assim, o estrume, né, para dar essa vida, simplesmente desapareceu. Então, por que aparece esse musgo, esse limbo aqui verde? Isso aparece porque se a gente observar as pedras, por exemplo, as pedras, elas têm minerais nas pedras, né? Então, as pedras, na hora das pedras começar a se decompor, na hora das pedras começar a se apodrecer para formar solo, para formar terra, para formar vida, é esse musgo que faz o trabalho. É ele que segura umidade, segura insetos, né? E a partir dele é que se instala um novo ciclo de desenvolvimento da fertilidade do solo. Aqui a gente está observando um tipo de solo, quase assim, numa degradação, quase deserto. Esse solo começa a ver a sua evolução. Então a gente observa pelos capins duros, né? Esse solo aqui mais ou menos faz uns 3 anos que o pessoal não planta, né? Aqui foi parado de plantar, que nem arroz não dava mais, né? E aí, após os capins duros, né? A gente já vê o matacampo, vê as tupixavas, né? E mais ou menos entre esse estágio aqui inicial de recuperação, onde a natureza está por si só recuperando a fertilidade dessa terra, mais ou menos 15 anos depois, a gente vai ter uma condição daquela ali, onde já veio Bracatinga, veio Canela, né? Ali o solo já está num segundo, digamos assim, num segundo estágio de recuperação, né? O pinheiro, a araucária, é o exemplo do estágio mais evoluído da floresta. E isso não leva tantos anos, não. Como a gente tem testemunho de pessoas mais velhas da comunidade, que com 50 anos, de um solo que já não produzia quase nem arroz mais, o pessoal abandonou esse solo começou com essa evolução, como eu dizia, né? E hoje se tem pinheiro, você tem embuia, você tem cedro, você tem sassafrás, você tem psigueiro brabo, né? Então isso é que é interessante a gente notar, e ninguém pôs adubo. A própria natureza foi achando o seu modelo, né? Dentro digamos assim, dos mecanismos, dos instrumentos que a própria natureza tem, que é todo esse instrumento biológico, a quantidade de sol, de água, né? Tudo isso soma-se em fazer com que a natureza evolua. Não só as plantas crescem, mas cresce também a fertilidade do solo e a diversidade de plantas, que com certeza, aqui se a gente for ver nesse estágio aqui, inicial, a gente tem no máximo 10 tipos de planta aqui. Se a gente for lá no meio daqueles pinheiros, daquelas araucárias lá no fundo, a gente vai ver que lá deve ter, no mínimo, deve ter uma centena de tipos de plantas diferentes, de cipós, de árvores, de arvoretas, né? Umas maiores, outras menores, umas que produzem frutos, outras que produzem flores, umas que são medicinais, outras que servem para madeira. Olhando no terreno, no tipo de planta, de árvores que tem ali, nós já conhecemos o tipo de solo. E só no andar dentro de uma capoeira, dentro de um terreno ali, dentro de uma floresta, você já sabe se a terra é boa, a terra é fraca, ou como é que é o tipo de solo. Então aqui daí nós temos um tiguera de 1 ano, onde foi feito roça de capoeira, ou mesmo na lavoura, onde o terreno é bom, a terra é boa, é uma situação tipo essa aqui, onde tem a buva preta, que é essa aqui alta, que predomina e é uma buva que faz a recuperação do solo e vem em terra boa, que ela vai vencendo o ciclo. Agora ela está na flor aqui, ela vence o ciclo e começa a vir as outras plantas, as outras árvores que
que ela vai criando e vai fazendo parte do ambiente para as outras árvores crescer e se criar. São vários tipos de buva. Tem a buva preta, a buva branca, a buva rasteira, né? Mas tem também, por exemplo, o rabo de foguete, que é uma espécie de buva, só que ela não aparece no chão arado. Ela aparece no terreno quando o terreno já está num estágio de evolução que esse solo está recuperando. E ela nasce bem ralinha. A semente dela produz bastante semente, só que essa semente de imediato, se cair no solo, não vai germinar. Essa semente ela só germina com um determinado tempo de quebra de dormência natural. Sendo assim, quando a capoeira está aí com 10, 12 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, é que quando passa um fogo, ou então, enfim, há uma roçada, é que ela vai germinar. E ela germina e no começo ela vem muito discreta, os pezinhos são ralo. Só que ela imita os estolon, aquela raiz que da própria raiz vai se tornando novas mudas, né? E esses estolão, de certa forma, eles são bastante agressivos. Eles fazem com que em 1, 2 anos, praticamente toda a capoeira esteja tomada por rabo de foguete. E é claro, quando a gente ara um ano, 2 anos, esses estolão continuam pegando e às vezes o agricultor diz assim, não, isso é uma praga complicada, porque as raízes não param de brotar. Só que depois que a gente começa de novo a manejar o solo, ou então se esse solo se recupera com uma adubação verde, ela automaticamente desaparece da área. A buva prepara o terreno e aduba a terra para as outras árvores que fazem parte do segundo estágio da sucessão vegetal vir. Então aqui nós temos uma capoeirinha de 2 para 3 anos, onde o que predomina a área e o terreno é a trupixava branca. E olhando mais embaixo, aí por debaixo da capoeira, a gente já percebe que os capim que faziam parte da recuperação de solo já estão se terminando aí. Os capim rabo de burro, barba de bode, esse outro tipo de capim aí já está praticamente bem fraquinho e parando de crescer, e a trupixava já está bem desenvolvida. O interessante é que todos os tipos de tupixava, elas têm uma vida assim de mais ou menos, pelo que eu tenho observado, de uns 12 anos. Uma capoeira, quando chega de 12 anos para frente, as tupixava começam a secar. E quando a gente observa, por que elas começam a secar? Aquela mesma broca que ataca a erva mate, por exemplo, ataca as tupixava, né? As tupixava ou as lajanas, como o pessoal fala, né? Então, renta o chão, as brocas começam a fazer as galerias e a planta começa a quebrar. O interessante é que ela não seca de uma vez só. Seca um ano, seca uma metade da tuceira de tupixava, outro ano, normalmente entre 2 e 3 anos as brocas liquidam as tupixava. Então nós, os agricultores, os colonos, precisam ter potreiro, né? Para ter as criação, para ter o leite, para ter a carne, para ter a junta de boi, a junta de cavalo e tudo, para ter os porcos soltos de repente, tudo. E o que nós, os agricultores fazem? Derruba a floresta para fazer o potreiro e plantar o pasto, né? E daí, derrubando a floresta e plantando o pasto, começa a enfraquecer o solo. E quando enfraquece o solo, daí começa a aparecer outros tipos de planta, né? Que começa a querer refazer de novo a floresta, né? Tipo, daí começa a aparecer a cebambaia, o mata-campo, que o pessoal chama, uns chamam de mata-pasto, o catium que vem e seca todo ano, outras espécies que começam a aparecer, a carqueja que também aparece. Então dentro da natureza o que acontece? Vem primeiro essas plantas, para daí vir as outras, para daí começar a formar a floresta. Essa cravorana aqui, os agricultores têm comentado que onde existe cravorana, os feijão não pesteiam da antracnose. O pessoal observa que os feijão são bastante sadios quando vem cravorana no meio da lavoura de feijão. Então aqui, né, nessa área ali, como está se vendo, era toda ela tomada por taquara, né? Taquaralzão e por cima tinha essas árvores ali, bracatinga, os vassourão, as canelas, embuia. E aí o que foi feito? Foi roçado o taquaral na época
no mês de fevereiro e março, que é a melhor época para fazer a roçada, que nessa época daí ela seca, né? E daí ela não rebrota tanto. E fazendo a roçada da taquara, daí o que acontece? Ele começa a vir outras árvores. Essas outras árvores, daí começa a nascer mais bracatinga, mais vassourão, mais canela. Junto com isso já também nasce as ervas, que tem também semente de erva. Então o que acontece? Quando você roça a taquara, daí ela limpa o mato por baixo, sobra espaço para nascer as outras árvores e você renova a floresta, né? E a taquara que foi roçada já, ó como tá. Já tá podre, que já camou no solo, aí tá uma camada grossa de matéria orgânica aqui, né? Então é de uma terra assim que a erva precisa e que a erva gosta. Nesse tipo de terra que a erva nasce. Não precisa adubo nem ureia. O que a erva precisa é matéria orgânica e terra boa. Terra boa você acha dentro de uma floresta e fazendo um manejo adequado. Um dado interessante quando a gente observa a evolução da floresta é a erva mate. Quando já há um bracatingal já desenvolvido aí mais ou menos com 12 anos de idade, a erva mate já começa a se desenvolver bem. Só que a gente observa que a erva mate vai ter o seu pleno desenvolvimento quando essa área a ser recuperada está no estágio que já tem araucária, já tem pinheiro, né? Neste projeto de manejo sustentado da floresta de araucária, fazem parte 15 famílias com áreas diferentes e que representam o conjunto das propriedades da região centro-sul do Paraná. 3 experiências estão sendo desenvolvidas em área de faxinal no município de São Mateus do Sul, onde existia floresta com pastagem e erva mate. Vamos ver como os agricultores estão manejando as árvores antigas e enriquecendo a área com outras espécies nativas. E a intenção é que se tem a erva, já tem umas árvores de fruta por meio. Nós temos plantado também bastante o que a gente está encontrando de ervas medicinais, já está plantando ali. Abóbora, parece que vamos nascer, pelo menos já nasceu bonito, né? Então acho que a expectativa é grande do que se pode fazer já nessa área ali, além da erva, né? Pelo lado da vida da gente, porque eu gosto de tomar chimarrão, mas eu não vivo só de chimarrão e também acho que eu preciso das outras árvores, né? Talvez economicamente, se fosse a campo aberto, a produtividade seria maior, mas embaixo do mato eu acho que ela pode dar até uma produtividade a menos, coisa que eu ainda questiono, porque acho que se for a gente conduzir um pouco melhor, pode ser que nós consiga até produzir mais. O barbacoa meu é tudo rústico, se for ver ali, a única coisa que eu comprei foi o Eternite e o moinho e o sapecador, né, e os motor. O resto é tudo adaptação até de roda de bicicleta e o forno eu mesmo fiz e os pau tudo rústico. E para mim, apesar de ser uma fonte de eu tomar o meu chimarrão com aquilo que eu sei, com a minha erva, né, que eu sei que eu faço, né, e ele me serviu 2 anos como secador para o feijão, né, 2 últimos anos aí de chuvarada. Eu arrumei um filtro aí, uma telinha, e sequei todo o meu feijão aí, portanto, enquanto que os outros se bateram para vender o feijão por tabulorado, o meu feijão eu não teve nenhum problema, né? Porque o mesmo barbacoa eu usava como secador na hora da colheita do feijão. Eu comercializo ela cancheada, como dizem, né? Depois preparo ela e tiramos, sapecamos e moemos ela e depois comercializamos ela cancheada, né? Moída. Dá, porque você vai livrar a erva melhorar, né? Se abrir o mato, né? E não vai derrubar as árvores, né? Só da erva mate, o cara não vai viver. Isso aí é uma coisa que vai futuro para mais tarde. A criação, estando ali por meio, andando, né?
Então, até chegar a erva para colher, a gente tem os porcos ali que faz parte do alimento de cada um. E se eu fosse destocar aqui para me plantar erva mate, eu ia destruir todas essas árvores aqui, né? E no futuro vai fazer falta, né? Então, daí eu já tiro a lenha, tiro a madeira daqui, né? Isso tem o pinhão, né? Que já dá uma coisa que já a gente alimenta para gente, para criação. E daí tem essas árvores frutíferas aí que derruba a semente, né? Os porcos juntam. E tem as plantas ali que tem alfavaca, né? Que já serve para remédio, né? E tem outras que eu andei plantando aqui, tipo as pinheiras santas, né? Na comunidade de Arroio da Cruz, em São Mateus do Sul, a família de Teófilo e Teresa Cuba decidiu aproveitar uma área de floresta secundária com aproximadamente 30 anos, onde predominava o pinheiro araucária, imbuia e cedro. Foi implantada a erva mate num espaçamento de 3 por 4 metros. Essa experiência de trabalhar com a erva no mato, assim, sem derrubar árvore, acho que seja uma boa, né? Porque justamente a gente repovoa o erval, o nativo, depois planta outros pelo meio para repovoar, e só desgaia as árvores para dar mais, assim, ar livre para as ervas crescer, não derrubando total a mata, né? E a erva está desenvolvendo muito bem. A árvore, quanto mais dura para a broca, ela prefere mais. A gente vê, por exemplo, aí a cássia negra, cerejeira, cambuim, ele tem muitos galhos atorados pela broca. Porque tendo a outra, essas árvores, para se divertir, a erva é menos atacada. Olha, aqui, por exemplo, existia uma carova. Carova, uma árvore também importante. Mas foi tirado ela porque existia um pé de erva par. Mas olha o que a natureza não faz. Foi tirado uma, veio 3 no lugar desta uma. 3 rebrota. Também é uma árvore muito importante que antigamente usavam para fazer cepa de tamanco. Tamanca, né? A maior parte do povo iam comprar tamanco, e eu quero tamanco que tenha cepa de carova. É uma madeira leve e dura bastante. Outra coisa também é medicinal. É muito ciflítico, limpa o sangue. Como o uso dela pode exterminar qualquer irregularidade no sangue. O cedro também tem uma grande utilidade para o homem. O cedro, em muitos lugares conhecido como gameleiro, né? Então, os antigos usavam fazer muita gamela do cedro. Olha, aqui nós estamos vendo um pé de laranjeira. Então, a gente está plantando frutífera no meio do erval. Erval plantado, frutífera, como aqui está uma laranjeira, outro lugar que aqui. Por causa do quê? Para atrair bastante passarinho. No que nós falamos, por exemplo, devido aos insetos, devido às outras coisas que estragam a erva, então o passarinho vem e se alimenta, faz o bom prato dele para alimentação e, mesmo tempo, evita do estrago da erva. Jaborandi, outra região, Jaborandi, é um excelente remédio também para resfriado. Antes tempo, por exemplo, davam uma dor de dente numa criança, num velho, aí corriam buscar o jaborandi no mato, e para enxaguar a boca e tomar um pouco, porque justamente se for resfriado, é um excelente remédio para calmar a dor de dente. Outra coisa aqui, por exemplo, olha, nós temos uma rebrota do leiteiro. Aqui dá para ver, ó, um pouquinho que foi machucado, já apareceu o leite aqui, ó. Ó. Então, ele é excelente também, um cicatrizante, exterminador de verruga. Nós chamamos aqui de migué pintado, mas tem regiões que chamam de cuvatã. Então é importante para a lenha, para queimar no fogão, para a serraria, para a ervateira e também a florada dela, que dá uma florada muito boa para a abelha, que atrai muitas abelhas na época da florada. Um excelente mel também. Este aqui é a rebrota de farinha seca, que é uma madeira muito importante. É uma madeira forte, resistente para cabo de ferramenta, para carroceria, para assim fazer grade de tração animal. É uma madeira que resiste muito. Olha, aqui, por exemplo, está uma muda, uma planta de angico. Esta aqui na nossa região existiu árvore antigamente.
Também é uma madeira muito resistente para fazer carroceria de caminhão, grade, tanta coisa. E também a casca dele é muito medicinal. Então é uma madeira que foi extinta da região, que não existe mais. E eu, através da SPTA e um tio meu lá em Santa Catarina, cavei muda. Então já tem bastante muda aqui nesta área, como em outras áreas plantadas. Olha, esta embuia aqui, ela estava chegando ao final do ciclo de vida dela. Então, a própria natureza fez que ela soltasse uma outra rebrota do lado, porque ela já estava indo ao fim da vida. Então chegou o ponto que nós derrubamos ela, por exemplo, fazer uns palanques, alguma coisa, e ficou o substituto dela, que é a própria rebrota dela aqui. Olha, 2 árvores bonitas que ficam em lugar dela. É a mesma coisa, por exemplo, quando um pai está chegando no final da vida, ele tem alguma coisa importante na vida, ele quer passar para o filho. Olha, o pinheiro cresce, logo nós podemos tirar esta árvore aqui, quando chegar mais uns anos, fica o pinheiro no lugar dela. Então, também é um pinheiro araucária, que ele produz também madeira para fazer casa, para fazer tanta coisa importante na vida do homem. Nós temos que agradecer a Deus, porque isso aqui é um presente da natureza. Quer dizer que a gente lutou, plantou tudo mais, mas quem cuidou disso aqui para nós foi a própria natureza. Então, Deus, quem é natureza também é Deus, né? Que Deus deu tudo isso para nós. A área de experimento da família de Celso Jaworski, na comunidade de Emboque, em São Mateus do Sul, possuía uma floresta rala dominada por capim. Sabe porque lá na minha área aconteceu, eu tive notando, nós estivemos plantando os enxertos e tinha uma ervinha baixa que nem essa, só que mais baixa assim. E eu peguei e cortei uma torceira de carqueja, mais grande era a torceira de carqueja assim, e eu peguei, arranquei e pus, mas estava cheio dessa cochonilha. E daí quando eu fui plantar lá, pode ser que não seja daquilo, né? A torceira secou, estava bem branca aquela paia do carquejo, e o pé estava limpinho. A experiência da família de Silvestre e Joana Estanque, na colônia Eufrosina, em São Mateus do Sul, mostra a preocupação de conservar a floresta como forma de sobrevivência, e o manejo especial de erva mate garante alta produtividade. Isso é uma planta que eu já venho me dedicando há anos, né? Eu sinto prazer ver meus ervas formados o melhor possível. E a utilidade que ela tem é que hoje, na situação que nós estamos, né, é a ervinha que está defendendo nossos recursos. Né? Que por outro lado não temos mais lucros nenhum. Né? A gente chega até a tirar da própria erva para empatar em lavoura. Né? Para mim aquilo é a maior alegria minha, né? Eu sinto um prazer que quando eu planto os pezinhos de erva, memória 2 ou 3, né? Eu já vou à procura de muda e venho para repor ele, né? Porque aquilo me sinto feliz. E aquilo me dá uma alegria, né? Que a gente não tem coisa melhor do que a gente lutar com as coisas e quando a gente vê que as coisas vão adiante, né? A gente planta a erva aqui, é 100% que ela vai desenvolver bem. É uma terra bem soltinha. Pode ser onde quer que a gente põe a ferramenta, né? Ele vai bem facilzinho no chão. Tudo isso que eu carpo, esses matos aqui, que é de bastante galho, né? Eu vou puxar tudo de a par dele em volta, né? Para proteger o solo em volta. E vou dar uma cavocadinha por volta, quando eu limpar, né? E daí vou botar esterco em coroa em volta, né? E daí em seguida, cubro o esterco com a terra, né? E cubro com os ramos em cima, né? Para proteger o solo, né? A tratar com o maior carinho, né? Para ver essa erva desenvolver. Este é um pé de erva que ele está no meio do taquara, né? Que como verem aqui ainda tem taquara por tudo, né? E ele estava afogado com outras árvores em cima que foram tiradas, né? Mas ele secou rente ao chão, né?
Então do chão ele veio a brota, né? Isso aí vamos fazer uma comparação que fosse uma de cepa, né? É a mesma coisa. E agora, como ele levantou já as varas para cima, né? Ele não tem outra solução sem ser cortado por baixo. Que aí não tem o que fazer nele, não tem abertura nele, né? É fazer que ela produza. Agora começar a tirar ela por cima, ela não tem natureza no tronco, né? Porque ela não tem corpo para poder dar uma brotação forte em cima, daí não resolve. E agora aqui, essa brotação, quantos galhos eu tenho aqui para deixar para abertura? Porque são tudo galhos fortes que saiu para os lados, né? Eu vou formar um pé de erva que logo mais ele vai dar seus 40, 50 quilos. Geralmente um pé de erva desse, né? A respiração da erva é pela folha. Então menos algum galinho, pouca coisa, mas que sobre no pé. Que ele tenha segurança. Olha, um pé podado nesse tipo. Se amanhã der uma geada, pode dar uma geada bem forte. Esse pé de erva não morre. Este galho aqui é de 2 anos e este aqui é de 4, tirado do mesmo pé de erva, né? E se ele fica, olha, vê a diferença, quanto perde, né? No... De 2 anos para 4. Na qualidade e na quantia, né? Nesse negócio de fazer a erva com 2 anos, o senhor vê que nós perdemos só o pau grosso mesmo, né? Agora, que nem a minha esposa, né? Ela também, ela que me botou bastante fogo, né? Pra luta da erva, né? Você devia de ser acarcado, plantar a erva, de cuidar, zelar das ervas que tem. Diz pra pegar um dinheiro mais fácil e não viver sacrificado como a gente vive, né? Que hoje, se passar um veneno, aí meio de qualquer jeito, pega um pé de erva, já deixa ele doente, né? Porque geralmente ele queima o pé de erva. Esse aí é a esperança da gente, né? Que a gente batalha para ver o futuro. A família de Silvino e Marilda Staniszewski utilizou uma área onde foi derrubada uma floresta de 20 anos para a passagem de rede de energia elétrica. O pessoal antigo costumava só tirar a erva. Só tirar e o mato era muito fechado. Então, na medida que eles só faziam a poda e não limpavam nada, ele acabou desagoçando a erva. Acabou secando, né? E alguns pés que nasceu mais tarde, ou ficou um pouco mais limpo, então ele conseguiu crescer bem. Primeira vez eu fiz uma roçada, pensei que tem que limpar aquela área. Daí, daquela época eu não limpei mais, então para plantar erva eu só abria umas picadinhas assim, né? E plantava as ervas. Naquelas trechos, deixando as arvoretas, né? A família que iniciou os experimentos em agrofloresta foi de Valdivino e Doraci Santana, da comunidade de Iratinzinho, município de Bituruna. Esta experiência ajudou o grupo a pensar no programa de experimentação e aprender várias formas de conduzir a erva mate junto com a capoeira. Abria a leira aí, fazia a cova aqui e plantava a mudinha aqui. Só que eu no começo aqui não estava aproveitando essa matéria que tinha. Tudo que vinha aqui em cima do terreno, a gente ia puxando aí esse cisco, essa matéria aí, fomos aproveitando tudo em roda dos pés da erva. E daí eu comecei a notar que cada ano você põe, ela vai apodrecendo, a terra vai ficando boa aqui. A terra, que isso vai apodrecendo, esse cisco aí do próprio, quando a gente vem, tudo que corta ali vai picando e já puxando nos pés da erva aí já serve de adubo. E outra coisa que ele não deixa essa matéria seca aqui, não deixa vir grama. Tem que ter um controle das árvores também, para não deixar ele abafar muito, sombrear muito a erva, que daí ela também na sombra ela
Não desenvolve, a tendência dela era só querer subir para cima dele. O manejo sempre é uma roçadinha, às vezes, né? Cada ano a gente dá uma limpa. Só os mais rasteiros a gente corta com samambaia, e o que muitas arvinhas que vai nascendo, as coisas a gente vai deixando para não devassar muito a área, que a erva ela vai se criando também junto com a natureza. Não uso e não gosto de tipo nenhum de veneno. Isso aí, sou totalmente contra isso aí. E acho que a pessoa que tem essa ideia, acho que está fazendo a maior bobagem. É um trabalho que nós iniciamos em casa, né, com a minha família, e a gente aqui nessa escola, nós trabalhamos com alunos que envolvem quase todas as comunidades aqui. A primeira parte eles aprendem o solo, né, o tipo de solo para eles colocar nos jacazinhos, né. Temos já várias sementes de embuia colocadas no jacás, pinheiro, árvores frutíferas que são laranjeira, mimoseira, castanhas e ornamentais como buriti, acácia negra e outras árvores ornamentais que a gente também não tem o nome, porque as crianças que trouxeram as sementes para nós. A família de Stanislau e Elvira Bigunas desenvolveu sua experiência numa área de capoeirão de 10 anos, onde foi feito o raleio com a preservação de algumas espécies como a bracatinga. Agora é fácil, porque está plantado, cada 2 anos limpamos, então está vindo a erva. E cada 2 anos nós colhemos, a gente cada 2 anos colhe ali, a média tira lá, que nem outros anos não deu isso porque era mais barato, mas era a média de 7.000 quilos de erva. A área da família de Sérgio e Marlene Bigunas era uma capoeira de 6 anos, onde existiam alguns viveiros naturais de erva mate em locais conhecidos como dormitórios de passarinhos. A gente trabalhava naquela área lá e foi abandonado porque estava muito lavado. E daí a própria natureza foi recuperando aquele pedaço de chão e os passarinhos plantando a erva veio pareio lá e está fechado o pedaço sem nós plantar nenhum pé. Eu vou completar essas partes que tem as manchas que não tem erva. Acho que eu vou tirar dessas mesmo que está muito amontoada e vou replantando. Esses dias nós já vamos fazer uma experiência de poda ali, daí já foi achado um pé ali que o vento mesmo derrubou um galho em cima e arqueou sozinho e brotou. Fez uma brotação boa de erva. Daí nós fizemos uns par de pé arqueado ali. E Deus, quando fez a terra ali, fez o mundo ali, ele deixou tudo para nós. Então, acho que ali nós temos que se considerar felizes, porque nós temos tudo ali, é só nós saber cuidar e dar valor. A família de Donato e Emília Alves plantaram erva mate numa área de capoeira muito rala, onde apareceram diversas espécies de capins, dando um grande trabalho de roçada e capina para acudir a erva mate. Nós estávamos pensando em deixar limpo lá em cima, aquela parte lá, mas diz que assim no meio do mato dá melhor a erva, daí vamos deixar assim. Vamos só limpar um pouco assim, em roda dos pés e vamos deixar. A família de Ivo e Elenir Zatorski conseguiu salvar um erval a céu aberto atacado por brocas, com a implantação de adubos verdes e manejo de plantas companheiras como tupixava preta, tupixava branca, lagiana e bracatinga. Para desenvolver, até que no limpo ela desenvolve melhor. Só que o problema é as pragas, né? E no limpo ela fica uma cor amarela, o jeito que é secar e até a maioria dos pés seca. E assim, tendo no meio das bracatinhas que nem tá ali, ela fica mais bonita e não seca e não tem praga nenhuma. Tendo adubado desse tipo, né, adubação verde, ela fica bem mais melhor, que antes era bem amarela a erva e agora já está bem desenvolvendo mais, bem mais verde.
No assentamento Etienne, a família de José e Luísa Soares escolheram uma área de floresta com mais de 30 anos, com pouca quantidade de pinheiro araucária, mas com muita diversidade vegetal para implantar seu experimento com erva mate. É uma experiência, porque ali tem erva, tem kiwi, tem caqui, tem amora, tem um monte de coisa ali. A própria folha da taquara faz o adubo na terra. Daí a gente deixa esses matos mais altos por cima, então planta, ela se desenvolve bem melhor a erva aqui do que deixar ela no limpo. Eu vou deixar essa área aqui, desse tipo que está, com essa erva, essas madeiras que está vindo aí, até no futuro para ver o que vai acontecer. Se tocar de ralhar, de repente algum tipo de madeira que não é muito de utilidade, a gente vai tirar ela. E se ela se adaptar bem, e a erva e o mato crescendo junto, daí a erva a gente vai podar, a outra árvore a gente vai fazer o manejo dela, para ela não atacar muito a erva e ver no futuro o que vai acontecer nisso aí. No assentamento Rondon 3, em Bituruna, a família de Anísio e Isaura Rosa mantinha um erval em capoeira com mudas trazidas da Argentina através de um programa do governo do Paraná. Essa erva mate é de péssima qualidade e precisou ser destruída com o uso de fogo, sendo depois implantado um viveiro com erva mate nativa. A mão de obra, tranquilamente, é muito mais fácil, porque você só maneja em roda dos pés, aí você consegue ter um pedaço bem maior de erva, né? Se você for no limpo, você sofre muito mais, tem que estar roçando 2 vezes por ano. Você roça 2 vezes por ano. Embaixo do mato você dá uma limpada por ano e em roda dos pés, só maneja o pé. E sou contra o uso de veneno, não uso veneno e sou contra, né? Porque eu acho que nós temos que pensar em quem consome essa erva, né? A erva sai daqui, vai para chá, vai para chimarrão, e quem vai consumir? Ele vai estar consumindo o veneno, então temos que começar a pensar nisso também. A floresta que a natureza plantou na região centro-sul do Paraná conserva ainda centenas de variedades, cada uma com a sua serventia, e muitas delas violentamente ameaçadas pela monocultura florestal do pinus e do eucalipto e pela ganância das indústrias madeireiras. Nós estamos aqui diante de uma muda de murta, né? Outros conhecem por cernim. Nós estamos aqui com praticamente uma das poucas relíquias da natureza que ainda resta aqui na floresta do Taquaral do Bugre. Um cedro que praticamente deve ser milenar, uma palmeira que com certeza também é de alguns mil anos, mas também tem um pinheirinho com 1 ano de idade aqui se estabelecendo, né? Tem o guabiju aí que deve dar com uns 10 anos, esse tipo de cerejeira, né? Aqui do outro lado, eu diria que tem essa canafístula, né? Que é enorme de altura. Essa aqui do chão lá em cima deve dar uns 20 metros de altura até a copa. A erva mate representa uma importante fonte de renda na economia familiar. Por esse motivo, foram realizados diversos encontros, viagens e cursos para discutir e aprofundar as melhores técnicas de manejo, industrialização e comercialização da erva mate em grupos de famílias. Vocês estão servidos? Eu adoro chimarrão. E esse aqui tá uma delícia. Ele foi feito com erva mate cultivada na floresta de araucárias. Na comunidade de Bituruna, interior do Paraná, a floresta de araucárias acolhe o cultivo da erva mate. A natureza não é um obstáculo, e sim uma aliada. A experiência dos agricultores de Bituruna mostra que a preservação da floresta de araucária é a garantia de um futuro promissor para a comunidade. Estas experiências em agrofloresta da região centro-sul do Paraná
está chamando a atenção de pesquisadores de empresas e universidades, de agricultores de outros estados e, inclusive, foi visitado pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a caravana da agricultura familiar no ano de 2001. Que nem, por exemplo, aqui, o pinheiro, tem a embuia, tem o guaicá, tem a bracatinga, tem o bassorão branco, tem o bassorão preto, e tudo ele tem uma grande utilidade para esta floresta. Conhecer a multifuncionalidade da terra, conhecer uma experiência que pode significar uma revolução no manejo da terra, é para nós da caravana uma coisa muito gratificante. Os filhos da Mãe Terra, mesmo depois de mortos, nunca esquecem esta formosa terra, porque ela é nossa mãe. Essa água brilhante que corre nos rios não é apenas água, mas o sangue dos nossos antepassados. O barulho da água é a voz do pai do meu pai, e cada reflexo na água do lago conta a história do nosso povo. Somos parte da terra e a terra é parte de nós. As flores são nossos irmãos, os animais, os pássaros, o homem são nossos irmãos, todos pertencem à mesma família. O ar é precioso para o homem da terra, porque todas as criaturas respiram o mesmo ar. Muitos parecem não perceber que respiram. O ar que deu ao nosso bisavô o primeiro sopro de vida também recebe o seu último suspiro. Se todos os animais se acabassem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, porque tudo o que acontece aos animais também acontece ao ser humano. Ensina aos teus filhos que a terra é nossa mãe. Tudo quanto agride a terra, agride também aos filhos da terra. A terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue une uma família. A terra é amada por Deus, e ao causar dano à terra, demonstramos desprezo ao Criador. Depois que o último filho da terra tiver partido, a sua alma continuará vivendo nestas florestas, nesses rios, porque nós amamos a terra como um recém-nascido ama o bater do coração de sua mãe. Então quer dizer que se a gente não plantar, não lutar, não fazer alguma coisa, os filhos, nossa geração mais tarde vai perecer, né? Então a gente tem que cuidar, manter, reunir, plantar, para a geração mais tarde ter alguma coisa e lembrar do jeito que o avô, o bisavô fez, né?